Aleluia! Provérbios 22 diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar, e até quando ele for velho, ele não se desviará dele. Esse texto prova então que o narcisista pode surgir na infância. Se o pai fizer todas as vontades dos seus filhos, se o pai não ensinar o que é certo e o que é errado, se o pai não fazer a criança aprender a ouvir um não, e tem crianças que conseguem seduzir o pai através de uma chantagem emocional, através de uma birra, e muitos pais cedem. E o que vai acontecer com essa criança quando adulta? São pessoas frágeis, são pessoas sem um pingo de maturidade, e que se alguma coisa acontecer em volta dele, ele vai se chatear, ele vai brigar, ele vai se levantar contra os outros, porque ele vai entender que o mundo tem a obrigação de fazer tudo por ele, como o pai fez na infância. Então, se foi ensinado de verdade, ele nunca se desviará do que é justo. Observe que Deus está colocando essa responsabilidade na mão dos adultos, na mão dos pais, para corrigir, para orientar, para disciplinar, para ensinar as crianças no caminho que deve andar. Uma criança, 1 ano, 2 anos de idade, um adolescente, vão ter sabedoria, vão ter entendimento real de todas as coisas em volta deles? Claro que não, queridos. Em Provérbios 1 diz assim: meu filho, ouça o ensino do seu pai e a instrução, a orientação da sua mãe. Agora eu digo, e se o pai não instruir? E se a mãe não ensinar? E se eles não ensinar o caminho certo, como essa criança vai aprender? Vai se tornar, eu digo de novo, um adulto sem maturidade nenhuma, sem formação nenhuma, sem estrutura nenhuma, porque quando era para ser ensinado, não foi ensinado, foi bajulado. E olha como Deus nos orienta, da disciplina na hora certa, querido. Eu não estou falando de espancamento, de bater no filho de forma absurda, como esse pastor endemoniado que bateu no filho até que ele morresse. Lá no Nordeste a gente disciplinava os filhos, era disciplinado pelos pais. Alguém morreu, ficou perturbado? Não. Eu continuo dizendo, não é espancamento, é disciplina. Mas hoje em dia não pode nem se falar disso, porque se falar disso, aí o conselho vai lá tutelar e pega a criança, aí leva a criança para não sei para onde. Se brincar, o conselho tutelar são os primeiros a bater. Depois a polícia bate, depois os drogados, viciados, marginais batem. Só que nós não podemos disciplinar os nossos filhos. No entanto, a Bíblia está dizendo, você vai disciplinar com a vara, com a correção, e você vai fazer com que ele tenha sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo, vem envergonhar os seus pais. Quantos não têm envergonhado os pais? E olha como Deus se preocupa com a vida das crianças e dos futuros adultos. Provérbios 23 ele diz: corrija o teu filho com vara e você livrará a alma dele do inferno. Se ele for orientado, ele nunca vai se envolver com coisas erradas, com marginalidade, com tráfico, com qualquer outra coisa que pode levar ele a morrer de forma brusca. E para onde ele vai? Para o inferno. Porque não foi orientado quando criança. Queridos, a Bíblia diz também, a astúcia está no coração da criança, pequenininha, 1 ano de idade já tem astúcia. Se ele perceber que o pai e a mãe é vulnerável em algum ponto, ele sempre vai fazer aquilo para conquistar o que quer. Aí se joga no chão, aí faz birra, aí chora e grita. O que é que alguns pais fazem? Toma, vai lá e entrega, vai lá e cede. Os filhos não gostam de ouvir um não. Se ele quiser fazer alguma coisa e o pai disser não, aí é um berreiro, é uma gritaria, coisa absurda, e o pai faz o quê? Cede. Isso está errado. E o que tem acontecido hoje com muitos adultos, sem um pingo de maturidade, sem um pingo de equilíbrio emocional, porque não aceitam de forma nenhuma que alguém os contrarie. Não aceita ninguém dizer para eles um não, eles perdem a cabeça, ficam descontrolados, choram, esperneiam, como se fosse uma criança, um adulto fazendo birra. Por quê? Porque o pai sempre cedeu, a mãe sempre fez, então ele vai agir da mesma forma para que todo mundo faça a vontade dele. Vai ser um adulto que vai crescer achando que todo mundo e o mundo tem a obrigação de fazer tudo o que ele quer. Pode até ter posse, pode até crescer em alguma área, mas continua sendo aquela criança birrenta, frágil, fraca. É um narcisista que foi formado desde a sua infância. Não deixa isso acontecer, meu irmão. 1 Reis 21, você vai ver um caso de narcisismo do rei Acabe. Acabe quis comprar a vinha de Nabote, mas a Nabote disse: eu não vou vender porque é herança de família. Aí ele volta para casa, fica como? Entristecido, cabisbaixo, chorando. E Jezabel vem, que já era endemoniada, disse: o que foi, meu rei?
É porque eu fui tentar comprar vinha de Nabote e não consegui, ele não quis me vender. O que Jezabel faz? Manda matar Nabote, depois vem e diz, está aqui sua vinha. Eita, agora eu tenho a vinha, agora eu tenho... Rapaz, e quantos adultos hoje estão assim? Todo dia aparece um caso desse na TV. Porque separou, não, mas eu queria, não podia ir embora, tinha que ficar comigo, eu amo ela, ama tanto, e depois vai lá e mata, com não sei quantas facadas, não sei quantos tiros. Isso não é um caso típico de narcisista? Tem um caso na internet de um jovem americano que matou o pai. A família tinha dinheiro, a mãe fez de tudo para tirar esse filho da cadeia. A mãe tirou o filho da cadeia. Dias depois, o que foi que esse filho fez com a mãe? Matou a mãe também. Será que essa mãe não mimava demais? Mostra claramente isso. A mãe fortaleceu o narcisismo na vida do filho. Meus amados, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, oriente os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Até quando ficar adulto, eles nunca vão esquecer da instrução do que é correto, do que é justo, do que é verdadeiro, do que é saudável para fazer. Obedecer é o maior princípio que existe na palavra de Deus. Em Lucas 15, nós vemos o caso do filho pródigo. Será se esse jovem não foi mimado demais pela mãe, dengado? A mãe fazia tudo por ele? Cresce, fica um pouquinho maior, ele chega para o pai e diz, me dá a minha parte da minha herança, o que é direito meu. Todo narcisista tem isso. Eu acho, eu penso, eu falo, se acha melhor acima de todos. Mas veja bem, o pai discute, o pai briga? Não, o pai entrega. Eu acho que o pai pensou assim, agora ele vai aprender. Ele vai para uma terra distante, perde tudo dissolutamente, na prostituição, nas drogas, de tudo. Depois ele vê, cai em si, diz a Bíblia, os servos do meu pai têm comida boa, e eu não consigo comer nem a comida dos porcos aqui, vou voltar para casa. Volta para casa e diz, pai, eu não sou digno de ser chamado filho teu. E o pai o aceita, porque o pai sabia que ele não tinha maturidade, ele não tinha fortalecimento em nada, não cresceu em nada, era mimado, andava do jeito que queria, fazia o que queria, e ele tinha que aprender com os erros dele. Agora eu preciso ler isso aqui e veja se não é para hoje. 2 Timóteo 3, verso 2 diz assim, porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que fazem o bem, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Não é o que tem acontecido hoje? De uma geração que não foi estruturada, não foi ensinada, corrigida no momento que deveria ser, mas que tudo foi cedido a ela, tudo foi dado com boa vontade e se tornaram homens dessa maneira. E quantos que você conhece que estão dentro da igreja, mas continua sendo a mesma pessoa? São pessoas que estão dentro da igreja, em cima do altar, mas continuam cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de rancor, sentimento de vingança. Sempre dizem que vão causar o mal para alguém, fazem oração feiticeira, jogam praga. Muitos vão no feitiço, na magia, no encantamento. Muitos estão aí causando raízes de amargura nos outros, perseguem os outros, atacam os outros, mas quando chegam na igreja bota aquela veste, aquela cara de crente, aquela cara de santo, e sempre está ferindo alguém. Mas se forem confrontadas, se for chamada a atenção, para elas é mais conveniente sair da igreja. Eu vou sair da igreja porque o pastor quer parar no ministério, quer parar o meu chamado, quer deter a obra de Deus na minha vida, quando na verdade ele é um narcisista, que não aceita ser orientado, que não aceita ser confrontado, que não aceita ouvir dizer não. Se você dizer não para certas pessoas, na mesma hora as pessoas dizem o quê? Não fico mais aqui, vou para outra igreja. Isso começou quando? Pode ter começado na infância. E só Jesus para fazer a obra na vida delas, se elas quiserem. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você sente algum desses sintomas, conhece alguém que tem algo dessa maneira, que venha mergulhar para buscar o Senhor, porque Jesus pode libertar, antes que a pessoa se torne narcisista. Porque depois que se tornar, não há mais libertação, não há mais cura, infelizmente. Por quê? Porque o narcisista nunca acha que erra, nunca acha que peca, sempre acha que está certo. Se ele não acha que erra, como ele vai se arrepender? Se ele não se arrepender, como ele será salvo? Judas teve Jesus encarnado do lado dele durante 3 anos, mas não aceitou a libertação, não aceitou a transformação. Então, como diz a Bíblia, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Faça oração, mergulhe na presença de Deus, mas com força, meu querido, para que essas heranças, esses traumas e tudo mais seja arrancado da sua vida e você possa ter uma nova vida em Cristo.